né? Não tem segredo nenhum, é fácil de fazer. Então vamos ver aí uns 3 grandes erros que acontecem quando o pessoal executa o pula e costas. Esse aqui é o primeiro que eu queria mostrar e esse aqui é o mais comum de todos, tá? Então você vê aí onde está o em verde, tem um Vzinho em verde, seria o mais adequado e obviamente onde está o X aí seria o errado. É um pouco complicado você na musculação falar certo e errado. Vamos chamar de menos eficiente, né? Então o Vzinho ali em verde mais eficiente e o Xzinho do lado menos eficiente. E aqui, o que está acontecendo aqui? Uma coisa de cara que a gente pode notar é impulso, né? Está acontecendo balanço. Ou seja, quando você move um peso na musculação, aqui eu não estou nem falando desse exercício em específico. Estou falando de um erro que acontece na musculação em geral, em vários exercícios. Quando você move um peso na musculação, você tem que lembrar que o objetivo não é simplesmente mover o peso. O objetivo é contrair o músculo. Quando eu jogo balanço ou impulso, eu na verdade estou movendo o peso não por contração muscular, mas sim por uma lei da física. Quando você joga um balanço, joga um impulso, existe a inércia, é uma lei da física. Então isso facilita para que o peso seja movido. Então quando você faz isso que ele está fazendo aqui tem o esqueletinho fazendo onde está o X, né? Ele está fazendo o que? Ele está dando um jogo de tronco para trás para ajudar a mover a barra para baixo, que é o intuito desse exercício, mover a barra para baixo. Mas você deve mover a barra para baixo contraindo o grande dorsal e não dando um baita do impulso com o peso do seu tronco para que a barra desça. Então veja que uma coisa é bem diferente da outra. E uma outra coisa que está acontecendo aqui, nem todo mundo nota isso, que quando você faz esse tipo de movimento, que eu estou chamando aqui de menos eficiente, onde você dá esse balanço do tronco, leva o seu tronco para trás, você na verdade você está impedindo que o seu grande dorsal contraia ao máximo. Quando a gente faz musculação, a gente deve buscar o máximo de contração do músculo, que seria o máximo de encurtamento do músculo. Quando você joga o seu tronco para trás, você na verdade está impedindo que haja o máximo de contração. Quando você quer o máximo de contração para qualquer exercício de costas, você deve estufar o peito, é peito para fora. Então, aqui nessa primeira imagem, onde tem o Vzinho, ele já está numa postura onde ele estabilizou, né, a articulação do quadril, ou seja, não está movendo o tronco nem para frente nem para trás, está estabilizado. E aí ele consegue um grande dorsal. Quando você acaba a fase concêntrica, você consegue um grande dorsal mais contraído. Porém, dá para você contrair ainda mais, que é estufar o peito, você realmente botar o peito para fora quando você terminar a fase concêntrica, né? Quando você puxa a barra em direção ao peito, você deve tentar aproximar o peito da barra. É como se eles fossem dois apaixonados, né? O peito e a barra. Eles estão correndo, faz 1 ano que eles não se veem, são apaixonados, estão morrendo de saudades e eles estão correndo em direção um ao outro. Assim que você deve imaginar. A maioria das pessoas faz o que o bonequinho onde tem o X aqui está fazendo. Ao invés de fazer um encontro do peito com a barra, o peito começa a fugir da barra, porque ele joga o tronco para trás. Isso daí não faz uma contração muito forte de grande dorsal. Então, além de você estar jogando balanço e impulso, que não é força, não é controle neuromuscular, você ainda está impedindo uma maior contração desse músculo, ou seja, é menos eficiente por causa disso. E não interessa a carga, você deve pôr o máximo de carga possível para que você consiga executar na forma perfeita que te leva à máxima contração. Mais um erro aqui, normalmente quem comete esse tipo de erro aqui, aí no caso seria um erro mesmo, porque descaracteriza o exercício, são iniciantes, né? Quando a pessoa ainda não tem muita consciência do exercício. E você pode ver aqui, o bonequinho onde tem o Xzinho aqui, ele está descendo a barra mais do que deve, ele leva a barra lá na boca do estômago. Na verdade aqui a barra deve ser levada de encontro ao peito e acabou aí a fase concêntrica. Depois você já inicia a volta do movimento, a fase excêntrica. E aqui ele está tentando descer a barra ainda mais, né? Quando ele faz isso, ele está usando muito tríceps. Nessa posição aqui,
o tríceps tem que fazer muita força para conseguir manter esse posicionamento. E quando você chegar aí também, você já não tem mais o que somar para o grande dorsal. O grande dorsal já se contraiu e ali você já está, quando você desce mais a barra, você na verdade já não está mais fazendo um trabalho específico para a grande dorsal, aí já tem que entrar outros músculos para manter esse posicionamento. Então o correto mesmo seria a barra ir de encontro ao peito, mais adequado, mais eficiente, ir de encontro ao peito, depois você já inicia a fase excêntrica. E aí, aqui por último, mais um erro, esse aqui também eu vou chamar de erro porque piora a segurança do exercício, e isso aqui é muito comum, que é quando você tenta puxar a barra atrás da cabeça, e aí para conseguir isso, às vezes, tem uma série de fatores que pode causar isso, até falta de flexibilidade de alguns músculos, você precisa jogar sua cabeça muito à frente, e aí você tira a sua coluna cervical da posição anatômica. Isso pode causar dores, mal-estar nessa região, ou seja, você estaria aumentando o risco de lesão. Não tem necessidade de você fazer isso. Se você for puxar atrás da nuca e perceber que você precisa fazer toda essa movimentação com a coluna cervical para conseguir, você na verdade deve entender que não tem muito ganho ao você fazer esse exercício com a puxada atrás da nuca. Não é que você não possa fazer, mas se você for fazer, você teria que tentar deixar a sua coluna na posição anatômica, e isso é bem complicado, até porque você tem que rodar os seus ombros, você tem que fazer uma rotação lateral muito forte, e nem todo mundo consegue isso. Então, o ideal é que você faça, se for esse o teu caso, você não consegue fazer uma puxada atrás da nuca sem jogar sua cabeça tão à frente assim, o ideal é fazer mesmo, você pode puxar no peito. Por quê? Porque a eficiência do trabalho muscular é praticamente a mesma, para não dizer que é a mesma, e é muito mais seguro. Então, quer dizer, quando você vai fazer um movimento, você tem que pensar em custo-benefício. Ou seja, se eu estou me colocando numa posição onde tem mais risco, qual é o motivo disso? Será que a eficiência da contração do músculo é tão grande, é tão maior assim que justifica eu arriscar uma lesão? No caso desse exercício aqui, é óbvio que não. Você fazendo a puxada na frente da cabeça, vai trabalhar o grande dorsal de uma forma super eficiente, principalmente se fazer como eu citei anteriormente, estufando o peito, e é muito mais seguro, não tem necessidade de fazer a puxada atrás da nuca. Então esse é o tipo de exercício que eu não diria que você não pode fazer, mas eu diria que assim, não há custo-benefício em fazer. Você pode aumentar o risco de lesão, algumas pessoas podem fazer sem problema nenhum, não vão ter dor, tudo, mas para outras pessoas já se pode aumentar o risco de lesão e você não tem nenhum ganho com isso, não tem nenhuma vantagem a se fazer puxada atrás da nuca. Por isso eu acho que não há por que usar essa configuração no pulei costas.